Olá, meu nome é Marco Nievo, sou diretor científico da CTF Europa. É um prazer recebê-los na InfoMasterclass. Gostaria muito de lhes agradecer em nome dos pacientes pelo seu interesse em neurofibromatose. Antes de passarmos para o assunto em questão, gostaria de dar algumas instruções sobre as perguntas e respostas. Vocês poderão enviar suas perguntas aqui no chat durante a Masterclass. É preferível que façam as perguntas em inglês. Se tiverem problemas para formular a pergunta em inglês, sugerimos o uso de tradução online, como, por exemplo, o Google Translate, antes de mandarem as perguntas pelo chat. E se isso não for possível, podem enviar a pergunta no seu próprio idioma e faremos o possível para que ela seja traduzida da melhor maneira para o inglês. Esperamos que gostem da Masterclass. Olá. Meu nome é Eric Leides. Eu ensino genética humana num hospital da Bélgica e eu vou apresentar, na primeira parte dessa apresentação, a biologia e a relação com as anormalidades dos ossos. E vamos falar sobre as opções de tratamento. Estima-se os critérios de consenso de 1987, como os critérios revisados do NIH, indicam lesões ósseas como um dos critérios de diagnóstico. Como podem ver aqui nos critérios de diagnóstico revisados de 2021, lesões ósseas distintas, como displasia do esfenoide, arqueamento anterolateral da tíbia, ou pseudoartrose de um osso longo, qualificam-se como critério de diagnóstico. Comenta-se que a displasia da asa do esfenoide não é um critério distinto quando há um neurofibroma plexiforme ipsilateral orbital. Este slide mostra um neurofibroma plexiforme orbital em associação com uma displasia do esfenoide ipsilateral, como característica isolada, não relacionada com a neurofibromatose tipo 1, pois não se detectou nenhuma mutação do NF1 nos glóbulos brancos periféricos e não havia nenhum outro sinal ou sintoma presente relacionado com o NF1. Aqui vemos o arqueamento congênito da tíbia e fíbula de uma perna, a perna esquerda. Aqui vemos uma pseudoartrose que se desenvolveu após uma fratura da tíbia e fíbula. Aqui vemos uma pseudoartrose ulnar e aqui vemos uma displasia da asa do esfenoide. Nos próximos slides, discutiremos a biologia e as anormalidades ósseas do NF1. O gene da NF1 é conhecido como um gene supressor de tumor, ou seja, em tumores que se formam em indivíduos com neurofibromatose tipo 1 e que estão relacionados com neurofibromatose tipo 1, encontramos uma segunda variante patogênica na cópia normal do gene da NF1. Isso foi demonstrado em todos os diferentes tipos de neurofibromas, gliomas, tumores gastrointestinais, etc., na neurofibromatose tipo 1, mas, surpreendentemente, características não tumorais também podem estar associadas à inativação bialélica do gene da NF1, o que tem sido observado no arqueamento congênito dos ossos com ou sem pseudoartrose e em tecido de escoliose distrófica de indivíduos com NF1 e também em manchas café com leite. Sabe-se que a inativação bialélica do gene da NF1 aumenta a sinalização da Ras-MAP quinase. Aqui vemos um diagrama esquemático do percurso da Ras-MAP quinase com a membrana celular e o receptor de fator de crescimento inserido
em uma membrana celular. Caso se ligue a um fator de crescimento, ela se dimerizará, ativará suas proteínas adaptadoras e ativará a RAS pela transcrição de RAS-GDP para RAS-GTP, que é a forma ativa da RAS, que adquire a capacidade de ligar-se a RAF e ativar a MEC e a ERK. Quando a ERK está ativada, a ERK fosforilada penetra o núcleo da célula, ativa a transcrição de genes que dependem da RAS-MAP quinase. A neurofibromina é um regulador negativo, pois é uma proteína que ativa a RAS-GTP e estimula uma transição de RAS-GTP para RAS-GDP, e, portanto, a inativação desse percurso, inserindo um truncamento. Quando não há truncamento, há um recesso de transecção nesse percurso. Pesquisas com tecidos de pseudoartrose tibial e escoliose distrófica têm demonstrado que o segundo evento no gene da NF1 aponta para a inativação bialélica do gene da NF1 no tecido, que pode aumentar a sinalização da RAS-MAS como resultado. Pesquisas do nosso próprio grupo demonstraram que a inativação bialélica do gene da NF1 não se limita apenas ao tecido pseudoartrótico, aqui nesta região, dispersando-se pela tíbia e podendo ser encontrado também no tecido periosteal, aqui, proximal e distal da região pseudoartrótica, ou seja, a segunda mutação do NF1 teve origem em algum ponto da evolução no membro inferior e depois distribuiu-se pela tíbia. Mas a pseudoartrose geralmente se desenvolve nesta região aqui, onde o arqueamento é mais extremo, o que aponta para fatores locais que causam algum estresse nessa região, que, em combinação com a segunda mutação do NF1, causa o arqueamento e a pseudoartrose. Portanto, a segunda mutação do gene da NF1 não é suficiente por si só para causar pseudoartrose e requer alguns fatores locais adicionais para causar a pseudoartrose nesta região aqui. Há uma influência do neurofibroma plexiforme no osso adjacente sobreposto, e neurofibromas paraespinhais estão frequentemente associados a um risco maior de escoliose, com probabilidade de ocorrência 6 vezes maior, e um neurofibroma paraespinhal associado a 63% dos casos de escoliose distrófica, demonstrando a influência de um neurofibroma no osso adjacente. O grupo de pesquisas de Florent e Lefteriot demonstrou em 2014, em um modelo com ratos, que as células osteoprogenitoras com inativação bialélica do gene da NF1 mostraram ativação dependente da MEC, dos genes, que promovem o acúmulo de pirofosfato inorgânico, o que causa a inibição da mineralização do osso. Recentemente investigaram neurofibromas sobrepostos em anormalidades ósseas, tanto no modelo com ratos e seres humanos, e puderam mostrar que esses neurofibromas também apresentam perda de atividade do gene da NF1 e que isso resulta também na ativação dos genes que promovem o acúmulo de pirofosfatos inorgânicos, assim como inibição da mineralização do osso. Assim, encontraram um mecanismo que permite explicar manifestações esqueléticas associadas a neurofibroma no NF1. Neste slide, podemos ver uma escoliose torácica espinhal progressiva em um indivíduo de 13 anos de idade, associada a um neurofibroma paraespinhal plexiforme, como discutimos anteriormente. E aqui a vemos na reconstrução tridimensional da tomografia dos corpos vertebrais. Aqui vemos um neurofibroma plexiforme no quadril esquerdo, glúteo e região femoral superior, que foi tratado durante 12 meses com o inibidor de MEC. E aqui o efeito benéfico do tratamento com inibidor de MEC no tamanho do neurofibroma plexiforme. Por outro lado, também mediram a densidade mineral do osso de todo o quadril e do pescoço femoral desse lado, comparando com controles, e observaram um aumento geral
da densidade mineral do osso após 12 meses de tratamento com inibidor de MEK. E aqui examinar a diferença entre os lados esquerdo e direito antes do tratamento com inibidor de MEK, em comparação com controles. A perna esquerda apresentou menor densidade mineral do osso. E aqui essa discrepância entre os lados é bem menos pronunciada, demonstrando o efeito benéfico do tratamento com inibidor de NEK, tanto no neurofibroma plexiforme como na densidade mineral do osso das estruturas ósseas sobrepostas. O neurofibroma plexiforme no membro também pode estar associado a um crescimento excessivo. Aqui vemos um neurofibroma plexiforme afetando o membro inferior esquerdo, da tíbia até o pé. E aqui vemos a diferença de tamanho entre os diâmetros das pernas direita e esquerda. E nesta imagem, vemos que há um crescimento excessivo da tíbia no lado esquerdo em comparação com o lado direito. Agora vamos discutir a presença de fibromas não ossificantes em crianças com neurofibromatose tipo 1. A combinação de múltiplas manchas café com leite e múltiplos fibromas não ossificantes tem sido relatada no passado como síndrome de Jaffe-Campanati, mas a publicação mostrada aqui em Genetics in Medicine apontou que a maioria desses casos com variante de inativação heterozigótica no gene da NF1 são, na realidade, casos de neurofibromatose tipo 1. Na parte inferior do slide, vemos um exemplo de fibroma não ossificante que causou uma fratura patológica. Após a cura da fratura patológica, os tecidos de material cístico são removidos por curetagem e preenchidos com enxertos de osso. Com isso, a fratura é estabilizada com osteossíntese. E aqui vemos o resultado após a remoção do material de osteossíntese e a cura do osso. Quando não há nenhuma fratura patológica, a maioria desses fibromas não ossificantes tende a curar-se espontaneamente após o fim do surto de crescimento. Esses fibromas não ossificantes ocorrem frequentemente no fêmur distal e na tíbia proximal, estando estreitamente associados com a placa de crescimento, como podemos ver aqui. Outra proliferação de tumor benigno do osso são os granulomas de células gigantes na mandíbula. Os granulomas de células gigantes na mandíbula são mais frequentes em indivíduos com NF1 do que na população geral. Aqui vemos a publicação de um estudo de granuloma de células gigantes na mandíbula inferior. Podemos ver que o granuloma está afetando o osso e resulta em uma reabsorção líquida de osso. Aqui vemos a reabsorção de osso e aqui o tecido do granuloma. Esse tecido granulomatoso consiste em células similares a fibroblastos, que são, na realidade, osteoblastos, e células gigantes multinucleadas, que são osteoclastos. A análise do tecido granulomatoso resseccionado mostrou uma segunda mutação no gene da NF1, com inativação bialélica do gene da NF1 nas células similares a osteoblastos. A hipótese é de que as células similares a osteoblastos, com uma segunda mutação no fim de um gene, têm uma biologia mais imatura e formam menos ossos e que, por outro lado, a secreção de citoguias locais que atraem osteoclastos e os hiperativa, resultando em reabsorção líquida de osso. Aqui vemos uma publicação do grupo de Juha Peltonen, da Finlândia. Estudaram raio-x da mandíbula e do maxilar de vários pacientes, incluindo 29 mulheres e 26 homens, com neurofibromatose tipo 1, com displasia periapical semental apenas nas mulheres adultas com NF1.
sem conseguir encontrar nenhum caso entre os homens com NF1. Acreditamos que essa displasia periapical semental poderia ser uma manifestação menor e que seja comparável aos granulomas de células gigantes que apresentei nos slides anteriores. E que seja apenas uma característica menor desses granulomas de células gigantes na mandíbula, que são mais graves. Agora gostaríamos de apresentar alguns dados referentes a defeitos cranianos em indivíduos com NF1. Nesse elegante estudo de Nick Ulrich, de Boston, publicado em 2013, foram estudadas imagens de 416 crianças com NF1. Observaram displasia da asa do esfenoide em 15 delas, mas também encontraram defeitos na calota craniana de 12 indivíduos. Além disso, constataram que 6 desses 12 casos com defeito na calota craniana tinham displasia da asa do esfenoide. Portanto, há uma sobreposição entre os dois grupos, mas mostra-se que pelo menos 3% das crianças com NF1 têm um defeito craniano, como podemos ver aqui e ali também. E aqui o vemos em um paciente diagnosticado com 8 anos de idade, e aqui, mais tarde, aos 17 anos, quando o efeito craniano aumentou, indicando a possibilidade de ser um problema progressivo. Aqui apresento 2 indivíduos da nossa própria clínica de neurofibromatose. Podemos ver que o paciente no lado esquerdo tem um defeito ósseo aqui, na parte de trás da cabeça, em associação com o neurofibroma plexiforme sobreposto no defeito ósseo. Também podemos vê-lo aqui nesta reconstrução tridimensional que foi criada por causa da escoliose cervical que precisa de tratamento. No lado direito, vemos uma encefalocele aqui na região occipital, causada por um defeito aqui, no osso occipital. Tumores glômicos nas pontas dos dedos também fazem parte do espectro fenotípico da neurofibromatose tipo 1, ocorrendo com mais frequência em mulheres do que homens e sendo pequenos tumores restritos à falange distal do dedo. Geralmente não é possível ver nada em uma inspeção. Às vezes um tumor glômico pode estar associado a uma unha anormal, como vemos aqui, ou com uma pequena descoloração avermelhada, ou um pequeno inchaço, como vemos aqui e ali. E aqui o inchaço, a descoloração e uma unha distrófica no mesmo local. Mas repetindo, geralmente não se vê nenhuma anormalidade na falange distal, mas esses tumores glômicos causam uma dor muito localizada nas pontas dos dedos, que geralmente é pior no inverno e melhora quando o dedo é aquecido. São observados em 5% dos adultos e o risco de ser acometido por um desses tumores durante a vida é cerca de 5% em adultos, ocorrendo mais em mulheres do que homens e podendo ser tratados facilmente com uma ressecção cirúrgica. Na realidade, um tumor glômico é um tumor das células musculares de um vaso usado para a regulação térmica das falanges distais. No frio, o vaso abre-se e o sangue encontra um atalho, deixando de fluir para a ponta do dedo, como ocorre no inverno. E no verão, quando está quente, o vaso se fecha e força o sangue a fluir pelas pontas dos dedos, para que o indivíduo possa perder algum valor pelas pontas dos dedos. Mas quando essas células musculares lisas ao redor desse vaso sanguíneo formam um tumor e o vaso sanguíneo se abre, o sangue que flui pelo vaso, juntamente com o tumor, criarão pressão sob a unha, entre a unha e a falange distal, causando uma dor lancinante. Análises dessas células glômicas têm mostrado que também
tem uma segunda mutação do gene da NF1 e que esses tumores são uma parte integrante do fenótipo da NF1. É muito importante reconhecer isso e também perguntar aos indivíduos se sentem alguma dor nas pontas dos dedos, pois geralmente não há nenhum neurofibroma ou nada que se possa ver. E os adultos geralmente não conectam uma dor nas pontas dos dedos a nada relacionado a neurofibromatose tipo 1. Agora, o professor Glorion continuará com os aspectos clínicos e o tratamento da escoliose distrófica e da pseudoartrose tibial. Deformidade da coluna vertebral na neurofibromatose tipo 1. Vou apresentar a vocês aspectos, evolução e possibilidade de tratamento. Existem muitos problemas para explicar por que a deformidade ocorre em NF1. Vamos apresentar cada um deles. O osso é distrófico porque existe uma ectasia dural e provavelmente o neurinoma pode ser o responsável. Podemos observar o recorte curvado e as costelas muito finas. As curvas são curtas e, quanto à deformidade sagital, a mais presente é a cifose. O deslocamento rotativo pode ser a deformidade mais relevante, e isso é muito perigoso para a medula. A ectasia dural é provavelmente a principal explicação da distrofia. É um problema porque observamos o afrouxamento do osso e, após a cirurgia, o afrouxamento do enxerto. Os neurofibromas estão presentes no canal, ao redor do canal, ou como nesta tomografia, no tórax. A rápida evolução da deformidade se deve à distrofia, e podemos observar aqui a evolução em 2 anos. Constatamos, com a apresentação acadêmica, que era necessário fazer cirurgia precoce com fusão anterior e posterior e revisão do enxerto. Vejam a evolução muito rápida nesta menina, que é muito jovem. Realizamos uma fusão anterior e posterior, com boa correção da curva e do equilíbrio. 2 anos depois, há recorrência da deformidade e ocorre uma fusão. Má evolução 6 anos depois, com relevante desequilíbrio e dor. Realizamos uma fusão estendida numa abordagem posterior, instrumentação e fusão. Para este menino, fizemos uma cirurgia completa aos 11 anos, com fusão anterior e posterior, mas muito curta. Aos 20 anos, observamos o deslocamento rotatório e ele apresentou dores e neurodeficiência. Após tração com halo, realizamos fusão posterior, com bons resultados na dor e evolução neurológica.
Ele já está com 27 anos, mas a evolução não é tão boa, com problema neurológico por causa da ectasia dural. Nossa abordagem atual é prevenir a progressão, manter um bom equilíbrio, tentar reduzir a distrofia e prevenir o deslocamento rotatório. Esta menina teve uma fusão anterior há apenas 4 anos e que não foi capaz de controlar a evolução, o que é muito, muito importante. Após um mês de tração com halo, corrigimos um pouco a deformidade para preparar para a cirurgia posterior. A cirurgia foi feita com 2 pontos de fixação, proximal e distal, com uma haste debaixo da pele. Há um aspecto pós-operatório. Observamos que se trata de neurofibromatose grave, com neurofibroma cutâneo, e podemos ver as 2 abordagens cutâneas. O equilíbrio não é tão ruim. 2 anos depois, ela voltou e completamos com a segunda haste. Vejam a evolução do rosto. 9 anos depois, ela voltou com dor nas costas, porque a haste quebrou. Ela foi operada. Consertamos o aparato e ela recebeu novo enxerto. Aqui está seu aspecto aos 20 anos. Fizemos uma revisão desses casos. Fizemos em 18 pacientes. E podemos dizer agora que com essa abordagem podemos prevenir a progressão, podemos manter um bom equilíbrio sagital. A distrofia parece estar controlada. Talvez por causa da distração, podemos prevenir o deslocamento rotativo e a função torácica permanece estável. A deformidade cervical é frequente. Este caso é de um menino que eu vi quando ele tinha 14 anos e também o vi com 3 anos. Como a deformidade estava no começo, ele não recebeu follow-up. Vejam os aspectos com o membro superior esquerdo, isso é muito típico, a deformidade da coluna cervical. Acho que, no momento, é impossível fazer algo sem risco, sem grande risco. Para este menino, ele veio a nós para observação de anormalidade na clavícula direita. Fizemos um controle radiográfico da coluna cervical, que estava cifótica, com distrofia muito pronunciada, e a ressonância magnética mostrou um grande neurinoma. A deformidade provavelmente se deve à distrofia e ao neurinoma. Realizamos redução gradativa da cifose com halo.
Fizemos uma abordagem posterior com excisão do neurinoma e fusão posterior. A segunda vez foi feita com fusão anterior com enxerto de tíbia, mas esquecemos de fazer a fusão proximal. Um mês após a retirada da imobilização, tivemos recorrência da deformidade e do problema neurológico. Por isso, realizamos uma fusão occipito-cervical com bons resultados. Nosso último caso é de uma menina com um enorme neurofibroma torácico. Vemos o aspecto do tronco, que não é tão ruim, com as costas retas, e podemos observar a deformidade cérvico-torácica esquerda. O aspecto radiológico é muito relevante para a deformidade e mostra cifose cervical, lordose e escoliose torácicas e as costelas, que são muito finas. A tomografia mostra um neurinoma muito grande na cavidade torácica esquerda. Fizemos uma instrumentação sem enxerto, com fixação proximal e distal. Mas a deformidade continua com cifose de junção e fizemos uma fixação proximal. A deformidade da coluna é um grande problema na neurofibromatose tipo 1. Eu lhes mostrei os casos com os problemas mais relevantes, mas, como podem perceber, no futuro, isso pode ser um verdadeiro desafio. Muito obrigado pela atenção de todos. Em casos de NF1, a pseudoartrose congênita ou curva congênita é a principal manifestação de problema nos membros. A perna é o local mais relevante, mas o antebraço também pode ser afetado. O tratamento da pseudoartrose congênita da tíbia ainda é um desafio, com muitos procedimentos descritos e resultados que são bastante variados. Este é um exemplo de caso de curva congênita com distrofia significativa e curva anterolateral. A distrofia, que é uma condensação, se rompeu e 7 procedimentos cirúrgicos foram necessários para obter esses resultados. Nossa técnica antiga principal é o enxerto tibiofibular com pino. Neste exemplo, a distrofia é muito distal e significativa. O pino dá o alinhamento. O pé é incluído porque a parte distal é muito pequena e o enxerto fica entre a tíbia e a fíbula. Como vemos, depois de 7 anos, os resultados não são tão ruins, mas uma nova fratura ocorreu porque a distrofia permaneceu. Nova osteossíntese com pino intramedular e novo enxerto.
A consolidação foi difícil de obter e vemos que, depois de mais procedimentos, a fusão foi obtida com um pino, mas o pé foi incluído e a funcionalidade não é tão boa. Outra abordagem é usar fixação externa e pinos intramedulares, mas não é um procedimento fácil, é muito longo e os resultados não são melhores. O enxerto fibular vascularizado é um procedimento muito exigente e não é possível usar com facilidade um pino central para proteger o osso. A nossa técnica vem de Alain Charles Masquelet, com o princípio da membrana induzida. Fazemos aqui a descrição desta técnica. O princípio é remover toda a parte distrófica durante a primeira cirurgia. Um dos principais problemas é que não há periósteo ao redor desse osso. A osteossíntese é feita com um pino intramedular e um espaçador de metacrilato de metila é usado na área da perda óssea. Aqui estão os resultados pós-operatórios. Com os fios de Kirchner, podemos ser telescópicos. A fixação da fíbula e o espaçador que vai da tíbia à fíbula. Após a operação, aplicamos gesso e 2 meses depois, as crianças voltam à sala de cirurgia para fazer o enxerto. Vemos a abordagem e podemos ver o metacrilato de metila, que é removido, e podemos ver as 2 extremidades do osso, o pino e a membrana de indução, que tem a capacidade de obter uma boa fusão com o enxerto. O enxerto está aderindo à pelve e podemos ver como se encontra na perda óssea. Neste exemplo, podemos ver uma distrofia muito significativa, uma pequena parte distal da tíbia e os resultados após a remoção do primeiro estágio da pseudoartrose, osteossíntese e espaçador. Vemos o enxerto ósseo esponjoso e a fusão, que foi obtida após 4 meses. 2 anos depois, vê-se uma boa fusão da tíbia, com uma curva anterior pequena. Após 6 anos, a tíbia parece bem, mas há um encurtamento, como de costume. Outro caso grave, com uma distrofia distal relevante. Após a primeira etapa, a fusão é alcançada aos 6 meses e vejam o crescimento da tíbia. E a fusão é muito boa. Os resultados são muito bons aos 7 anos. Às vezes, a correção da curva pode ocorrer por si só, se a distrofia não for muito relevante. Uma cinta de proteção é muito importante,
como em todos os nossos tratamentos para esses casos. Podemos ver que após 4 anos a correção é boa, porque as placas de crescimento demonstram eficácia e a distrofia é pequena. Aos 8 anos, vemos os resultados clínicos. A proteção é sempre necessária e deve ter longa duração. Ressecção e enxerto após membrana de indução parece ser uma boa técnica, mas esta situação é sempre um desafio. Olá a todos, bem-vindos de volta. Obrigada, Eric e Christoph, por essa apresentação tão interessante, com exemplos vários. Temos algumas perguntas do público. A primeira é de Eva. Qual a frequência de que isso aconteça em outros ossos além da tíbia? Não tem muita frequência, 1 em 100. Na tíbia, são 5% de todas as crianças que têm pseudoartrose da tíbia ou fíbula, mas em outros é muito menos frequente. Outra pergunta do Ahmed. Há algum tratamento usando um agente biomórfico em crianças com NF1? O Christoph quer responder essa pergunta, por favor? Christopher, não estamos escutando você. Por favor, você pode repetir a pergunta? Existe tratamento com agente biomórfico ou anabolizante para reparar a fratura em crianças com NF1? Agente biomórfico ou anabólico? Eu não entendo o que isso significa. É como BMP. Há 10 anos, eles estavam tentando fazer isso. E não teve bons resultados, porque na época foi há 15 ou 20 anos passados. Agora usamos a técnica da membrana induzida. Não queremos usar BMB nesses casos, porque vimos que o crescimento, o fator de crescimento não foi muito atingido. E nas crianças, né, neste momento, não gostamos de usar BMB porque há outros problemas associados a isso. É uma pergunta interessante, porque da sua apresentação fala-se em muitas cirurgias com questões ósseas na NF1. Você pode nos dar alguns insights com outros tipos de terapia que estão sendo desenvolvidos, ou se a cirurgia é a única opção nesse caso e outros tratamentos não estão sendo explorados? Infelizmente, na evolução da espinha, vamos falar sobre a espinha, sobre a coluna. A evolução da coluna não é sempre a mesma. No começo, usamos sempre os coletes ou as cintas de proteção. Nós tentamos usar isso por muito tempo, mas às vezes em 6 meses podemos ver uma deformidade com 15 graus, que vai de 15 a 80 graus, com deslocamento. E nesse momento é muito importante tentar controlar. E não há outras soluções além da cirurgia
achamos que com a fusão posterior podemos esperar e depois fazemos mais cirurgias. Mas antes disso tinha ainda muito mais cirurgias. Outra pergunta. As deficiências em pacientes com NF1 devem ser devemos lidar com elas? Essa é uma pergunta que eu não sei muito bem. Podemos suplementar com vitamina D. Isso tem um efeito muito grande na mineralização do osso. Existe uma relação entre NF1 e deficiência de vitamina D. E sabemos que há uma relação com alguns neurofibromas cutâneos. Então, é uma relação inversa, mas, pelo que eu sei, a suplementação crônica não necessariamente melhora a condição de pessoas com NF1. Devemos conduzir esses estudos para ver se isso tem algum efeito. Mas é uma boa pergunta, de acordo com o que eu sei e neste momento. Obrigado. Eu também tenho a mesma abordagem. Uma vez, com a minha equipe, nós sempre usamos vitamina D. Acho que hoje em dia ainda é impossível falar sobre esses resultados. Outra pergunta. Você está falando da discrepância entre os membros inferiores? Isso é um problema, porque a ampliação, isso é um pouco difícil de fazer. A única solução é diminuir, encurtar o outro lado. Se possível, podemos fazer isso entre 4 e 5 centímetros. Nós sustamos o crescimento do outro osso na idade apropriada para que isso seja feito. Isso corresponde ao que nós constatamos no caso da pseudoartrose, quando fazemos cirurgia e temos acesso a tecidos abaixo e acima da pseudoartrose, e a segunda mutação no gene da NF1. A fusão, e é possível entender como um cirurgião que você não toca mais no osso, porque ele está muito frágil, acima e abaixo da pseudoartrose também, não vai curar com a mesma facilidade como um osso normal. Então, a atitude ideal é trabalhar na outra perna, e não na perna onde você despendeu tanta energia para obter a fusão. Muito obrigado. Uma pergunta do Simon Perry. Quais são os fatores locais que causam o desenvolvimento da pseudoartrose, além da inativação bialélica do gene da NF1? Acho que é uma pergunta para mim, porque eu aludi a isso. No período pré-natal, há algum estresse no osso tibial, por causa da posição do feto no útero. Então, há uma pressão na tíbia e a posição da perna. E se houver uma segunda mutação na perna, iria para o terço inferior da perna, porque é mais
fraca. Então, a posição do feto é importante e provavelmente alguns fatores associados ao suprimento de sangue, porque na região da pseudoartrose, o professor Glório talvez possa explicar isso melhor. É uma área watershed, em que os vasos sanguíneos e a vascularização é menos importante ou menos presente. Talvez haja outros aspectos que ainda desconhecemos e que possam ter um papel nesse local. É necessário, mas não é suficiente para causar o arqueamento da pseudoartrose. É claro que há outros ossos na região, no esqueleto, que podem desenvolver uma segunda mutação durante o desenvolvimento, mas nunca vemos ele não é sempre limitado à tíbia, mas não vemos nenhum outro problema. Então, não é só a segunda mutação que causa o problema no osso, mas também outros fatores locais. Provavelmente há muitos fatores que ainda desconhecemos. Então, há muito potencial de pesquisa a ser realizada por jovens cientistas. Obrigado a ambos. Temos uma pergunta bastante comprida, vou tentar resumir. Do Cábia Santoro, ela sublinha a importância dos estudos naturais, se a história natural pode mudar. Com o tratamento do selumetinib concorrente com o PN adjacente, poderíamos esperar uma taxa de crescimento menor do osso? Acho que isso deve ser estudado com mais profundidade. É um caso, mas ilustra que o tratamento dos neurofibromas plexiformes próximo ao osso, que está afetando a morfologia e a mineralização do osso, eu acho que isso é muito importante, que estudos futuros com crianças com esse tipo de neurofibroma prestem atenção também aos ossos adjacentes também, não apenas ao volume do neurofibroma plexiforme. No futuro, quando começarmos a tratar com o selumetinib, quando se tornar o tratamento padrão, devemos examinar os dados desses estudos para ver se detectamos alguma diferença. Tanto quanto saiba, a criação de anormalidades em estudos no mundo, não estou ciente de nenhum estudo. Eu sei que todos estudos volumétricos que fazem e os relatórios de desfechos dos pacientes e alguns estudos que estão examinando os aspectos cognitivos e comportamentais, porque nós acreditamos que isso tem um efeito no comportamento e na cognição. Há um estudo que examina o osso. As pessoas que publicaram esse estudo devem ter examinado outros casos também, se há algum efeito do tratamento da neurofibroma plexiforme, tentar diminuir o efeito do neurofibroma nos ossos adjacentes. Isso tem que ser estudado em detalhe, pois é muito importante que esses estudos sejam feitos. É por isso que eu incluí esse slide na minha apresentação. Temos uma pergunta que vem de um profissional não médico, da Svetlana Voldina. Por favor, fale muito devagar, porque essa pergunta tem que ser bem traduzida para o russo, para essa pessoa.
Ela pergunta, é muito comum, que idade a cirurgia deve ser realizada para escoliose? É comum a progressão após a cirurgia? É necessário ter uma operação para escoliose grave? Que tipo de reabilitação pode ser feita para escoliose em crianças sem cirurgia? Nós podemos dizer que, no caso da cirurgia, ela pode começar após 5 ou 6 anos, e antes, como eu mostrei, nós tentamos fazer 2 operações conjuntamente. Agora o programa é progressivo e nós sabemos que teremos 2, 3 ou 4 cirurgias. A cirurgia nem sempre é necessária. No caso da neurofibromatose, há 2 tipos de escoliose. A distrófica, como mostramos, mas às vezes também temos escoliose sem distrofia, e a evolução é como a angiopatite, nem sempre o importante é ver no início como o osso está, fazer uma ressonância magnética para ver se há neurofibroma e displasia, e depois de 6 anos, ou a cada 6 meses, precisamos ter um controle. Se nós observarmos uma evolução rápida em relação ao controle, temos que controlar a deformidade com um aparato, se possível. Depende do grau de importância, podemos começar a cirurgia. Em termos de reabilitação, com a nossa técnica, não demora muito tempo. Cerca de 1 mês ou 1 mês e meio depois. Obrigada, Christoph. Estamos chegando ao fim do nosso webinar. Não há mais perguntas do público, mas eu tenho uma pergunta. Quão sistemático é o monitoramento dessas questões em pacientes com NF1? Esse monitoração é clínico. Uma criança que vem para fazer o check-up vai ser examinada para discrepâncias no crescimento das pernas e dos membros, e também será examinada para ver se tem escoliose. Vemos crianças rotineiramente a cada 6 meses e outras crianças a todo ano, e eu estou sempre surpreso de que, em alguns casos, a escoliose é uma coisa muito progressiva. Nós começamos com uma coluna normal, mas alguns anos mais tarde pode já estar sofrendo de escoliose. É importante que as crianças com NF1 façam visitas regulares ao médico para que o esqueleto seja examinado clinicamente e, se houver dúvidas, há que ser feito raio-x. E quando o exame clínico é completo, não precisamos fazer raio-x, mas só quando temos uma suspeita de que haja algum problema. Obrigada a vocês pelas suas respostas e apresentações, e obrigado ao público pelas perguntas. O webinar vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos, especialmente o Eric e o Christoph, por estarem aqui conosco hoje. E espero ver todos vocês em breve no próximo webinar
Por favor, chequem o nosso website para vocês verem quais serão os próximos webinars e também visitem o website para ver um link que os leva a todos os ao canal que contém todos os webinars anteriores. Obrigado a todos e nos vemos em breve.